Há menos de 2 meses para as eleições municipais, candidatos estão em plena campanha. Com as novas ferramentas disponibilizadas para denúncias de irregularidades, surgem dúvidas, claro, sobre o que pode e o que não é permitido durante uma campanha e no dia da votação. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Carlos Henrique Bastos, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a Lei 13.165 de 2015, do ano passado, conhecida como a Reforma Eleitoral, trouxe diversas mudanças aí, Quais são essas principais mudanças que o senhor poderia elencar para a gente? Bom, a chamada mini-reforma de 2015, a mini-reforma eleitoral de 2015, realmente trouxe uma centena de alterações na legislação eleitoral. Alterou não só a lei das eleições, propriamente dita, 9.504, alterou também o Código Eleitoral e a lei dos partidos políticos, a lei 9.096. Mas eu poderia destacar pelo menos 3 aspectos bastante relevantes que já serão, obviamente, sentidos, eu acho que pela população em relação a esse pleito eleitoral. O primeiro, eu diria que é a diminuição propriamente dita do tempo de campanha. A campanha eleitoral até a reforma era de 90 dias, hoje então se concentra em apenas 45 dias. Houve uma significativa diminuição do tempo de campanha. O tempo também de rádio e TV foi diminuído. Antes da reforma era de 45 dias, hoje são de 35 dias o tempo de rádio e TV. E talvez até a forma também como a propaganda eleitoral venha a ser exposta para a população também sofreu uma significativa mudança, porque os programas, vamos dizer assim, em bloco foram diminuídos e o número de inserções aumentou muito. Então essa ferramenta, essa mudança da maneira como a população vai conhecer as plataformas políticas dos candidatos, partidos e coligações vai realmente implicar talvez nessa mudança de percepção do processo eleitoral. Se um candidato participa de um programa de rádio, TV ou mesmo dá uma entrevista para um veículo impresso, fora do que é permitido, do horário que lhe é permitido, isso configura algum tipo de infração eleitoral? Bom, em tese não, porque o candidato, obviamente, mesmo o candidato, pode participar de diversas formas de promoção da própria imagem. O que eventualmente a legislação eleitoral precisa e efetivamente está atenta para verificar se há ou não algum tipo de irregularidade em relação à quantidade de exposição de tempo que esse eventual candidato terá em relação aos demais. Ou seja, se esse candidato efetivamente apareceu muitas vezes, diversas vezes na imprensa, isso a Justiça Eleitoral pode, em determinadas circunstâncias, entender que houve o abuso e, obviamente, apenar o candidato não só com eventuais multas, mas também com a consequente cassação do registro ou mesmo do diploma, caso venha a ser eleito. O que é proibido numa campanha eleitoral, na rádio e na TV, por exemplo? Bom, a legislação eleitoral, nesse aspecto de promoção das ideias políticas, é bastante liberal, A legislação eleitoral permite que os candidatos, partidos e coligações tenham efetivamente bastante liberdade no seu aspecto de enfrentar os problemas da população. Então, não existe grandes limitações, mas a legislação eleitoral, eu gostaria de ressaltar pelo menos uma, a legislação eleitoral efetivamente proíbe que a propaganda eleitoral crie estados emotivos na população, ou seja, a propaganda eleitoral venha a causar determinadas angústias ou mesmo medo na população. Esse tipo de propaganda eleitoral, apesar de eventualmente ter uma conotação política, a legislação eleitoral veda. Doutora, a internet, hoje em dia ela é muito usada por todo mundo e para todos os fins. Logo, os candidatos também vão se aproveitar desse meio. O que pode, o que não pode na internet? E até no uso de equipamentos virtuais e novos aplicativos. Recentemente, a Justiça Eleitoral lançou aí o aplicativo Pardal para que os eleitores possam fiscalizar melhor o pleito e fazer uma denúncia por meio desse aplicativo direto em tempo real para a Justiça Eleitoral. O que isso vem beneficiar e qual o cuidado jurídico nessa hora de usar a internet, de usar esses meios virtuais? A legislação eleitoral, principalmente com a reforma de 2015, consolidou um aspecto de liberdade muito grande em relação à utilização dessas novas tecnologias, seja redes sociais, eventuais aplicativos como WhatsApp, troca de mensagens, etc. O que a legislação eleitoral especialmente tomou cuidado em relação a isso é estabelecer um mecanismo para que o eleitor possa se descadastrar de eventual rede ou corrente política que ele eventualmente tenha sido incluído. Isso é um aspecto bastante importante. Agora, em relação a esse aplicativo Pardal, que foi recentemente lançado pela Justiça Eleitoral, é uma iniciativa, eu diria, salutar, me parece uma grande oportunidade para que a população atenta ali a sua comunidade, enfim, atenta ao que politicamente tem acontecido ao seu redor, possa efetivamente contribuir para a fiscalização do processo eleitoral, evitando que eventualmente alguns candidatos possam
tomar iniciativas ou ilegítimas ou ilegais ou mesmo abusivas. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Pois não, obrigado. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar sobre eleições com o advogado Carlos Henrique Bastos, que está aqui no estúdio conosco hoje. Doutor, no bloco passado, o senhor falou da mini-reforma de 2015, né? Quais os principais pontos e outros que precisam ser levados em conta. Um ponto importante é a fixação de limite de gastos, né? A serem doados pelas pessoas físicas, o limite de doação até. O que acontece com um candidato que gastar mais do que ele declarou? Bom, realmente a Justiça Eleitoral vai enfrentar pela primeira vez essa questão da limitação de gastos. A limitação de gastos em campanha eleitoral, na verdade, sempre foi uma expectativa da Justiça Eleitoral, mas atribuía aos próprios partidos a fixação desses limites. Muitos limites, eventualmente, às vezes não vinham ou os próprios candidatos aumentavam no decorrer da campanha. Em relação a esse pleito, especificamente de 2016, a reforma veio trazer limites efetivamente objetivos e bastante claros, tendo em vista parâmetros das últimas eleições. Caso o candidato gaste além do parâmetro, muito provavelmente ele estará sujeito a uma pena da Justiça Eleitoral, que, verificando o caso concreto e usando, obviamente, ponderando um princípio de proporcionalidade, poderá verificar se efetivamente esse gasto a mais eventualmente representou algum tipo de desequilíbrio no pleito eleitoral. Doutor, qual é o processo de análise das contas, né? Porque a gente vê aí políticos que tiveram as contas rejeitadas na hora da análise. O que acontece com esse político? Qual é a punição e como funciona esse processo de análise? Bom, a questão da análise das contas de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral, efetivamente não é um tema novo e a Justiça Eleitoral já vem enfrentando esse tipo de questão há algum tempo. As contas, efetivamente, até algum tempo atrás, não tinham sequer natureza jurisdicional, então era uma questão eminentemente administrativa e muitos partidos e candidatos deixavam de apresentar contas de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral, obviamente, interpretando a norma de acordo com a Constituição, entendeu que era preciso estabelecer algum tipo de limite, um parâmetro, para que efetivamente candidatos e partidos políticos prestassem efetivamente à Justiça Eleitoral aquilo que representou como gasto efetivo de campanha. Então, acabou surgindo, salvo o melhor juízo até, sobre a relatoria do ministro Peçanha Martins, saudoso ministro, um conceito que a Justiça Eleitoral até hoje aplica, que é de quitação eleitoral. A mini-reforma de 2015, na verdade, veio talvez agregar um aspecto mais além e praticamente atribuiu exclusivamente aos candidatos a responsabilidade dessa prestação de contas. Então, me parece algo que já vem evoluindo, obviamente, com o tempo, e me parece que para a eleição de 2016, a legislação eleitoral atribuiu grandes responsabilidades aos candidatos e menos responsabilidades aos partidos políticos. Doutor, rapidamente, para a gente encerrar essa nossa conversa, comício, o que pode e o que não pode? Bom, comício, o que pode, obviamente, é a exposição das plataformas políticas, do entendimento que o candidato quer levar à população, das suas qualidades, inclusive pessoais. Hoje a reforma eleitoral também possibilita que o candidato possa fazer referência a determinadas iniciativas que ele entende sejam necessárias à frente da administração pública e o que efetivamente é proibido hoje é apenas o pedido de voto. Então, o comício vai servir, me parece, até pelo reduzido tempo de campanha eleitoral e reduzido arregimentamento de valores, enfim, de circulação de valores nessa eleição. Me parece que o comício cada vez mais ganhará importância para levar à população aquilo que é efetivamente a proposta política, a plataforma política da eleição. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com Carlos Henrique Bastos, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da mini-reforma, o que pode e o que não pode para as eleições deste ano. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Até uma próxima. À disposição.